Pronto, então está aí. Então, tá início da gravação, já está feito. Bom, temos aqui a comissão, a comissão examinadora da qualificação do doutorado, do doutorando Rômulo José Franco, né, que está sendo realizada hoje, dia 25/2/2021, às 14 horas, de forma remota. Tá? O título apresentado via videoconferência é uma plataforma cognitiva baseada em inteligência artificial de autoavaliação e apoio à formação de competências digitais nos educadores. Como é de praxe, a gente vai dar aí um tempo para o Rômulo fazer a apresentação virtual, de uns 30 minutos, aí, em torno disso. Depois a gente faz as arguições. E pela nossa praxe, começa a Mônica, depois o Stefano. Tá bom? Então, com a palavra, Rômulo, está com você. Tá joia, muito obrigado. Bom, então vamos lá. O título já está diferente do texto, acho que vocês já perceberam aí, né? O professor falou uma plataforma cognitiva, né? A gente alterou isso aqui na última prévia que a gente fez, mas essas correções vão ficar para o final, né? Depois, né? Então vou apresentar aqui para vocês, alguns tópicos que eu vou abordar, né? Falar sobre essa transformação tecnológica que tem ocorrido, e as competências, né? O panorama dessa transformação tecnológica na educação. E daí vem os quadros de competência, que são como os apelos, né, para mudanças no sistema educacional, tanto a partir de inovações, quanto para gerar um perfil, fomentar um perfil inovador do indivíduo na sociedade. E isso tem impacto na educação, então, a necessidade também de trabalhar esse perfil inovador no educador. Daí a gente já consegue traçar um pouco do nosso objetivo, já começa ali a mostrar para vocês quais são os elementos, né, os conceitos, que é criar uma plataforma mediadora de aprendizagem baseada na inteligência artificial. Aí eu vou falar um pouco da inteligência artificial na educação, algumas interfaces, né, os chatbots, machine learning, e a partir daí a gente já tem mapeado todos os conceitos praticamente para poder mostrar para vocês, apresentar o objeto de pesquisa. Aí vem a matriz de competências digitais, que é uma parte fundamental da nossa pesquisa, né, ela que é o pano de fundo aí para a execução da nossa pesquisa, e a gente vai se basear no Digicompedu, que é uma matriz específica, um quadro de competência específico para competências digitais. Daí vem objetivos gerais, específicos e uma potencial plataforma resultante, né? A metodologia de pesquisa, que são as etapas, e vou mostrar também alguns trabalhos relacionados que eu não mostrei no texto, né? Estava muito extenso o texto, mas é um pouquinho do estado da arte que eu tenho trabalhado. Até a Mônica tem um pouco de conhecimento desse texto. Bom, introdução. Então, nós estamos na era digital, era das transformações exponenciais, quarta revolução industrial, sociedade do conhecimento, são muitos nomes que se dá para essa transformação que tem ocorrido, né? Mas isso é devido à ampliação do uso de tecnologias digitais, que pode levar à redução do emprego, talvez esse seja o principal, né? E as transformações que ocorrem na sociedade, elas proporcionam novas relações com o saber, né? Muda-se a dinâmica na educação, né? Porque sempre vai ter uma plataforma ali mediando a execução do ensino e aprendizagem. Então surgem novos espaços, ambientes digitais, dispositivos que exploram as tecnologias, modo de comunicação, colaboração no trabalho, a gente sempre tendo que lidar com dados massivos e a inteligência artificial aí tentando lidar com essa parafernália de coisas, né? Muita informação, a gente tenta lidar a construção do conhecimento, passa a lidar com base de dados, com fake news, então a busca da informação, ela é importante, a busca da informação relevante, né? Proliferação de tecnologias, pautando a vida em sociedade, em todos os aspectos, né? Isso é uma parte bem interessante, essa definição, né? Transformação da sociedade de um modelo industrial para um modelo orientado pela tecnologia. O mundo contemporâneo, então, passa a exigir um novo perfil de indivíduo na sociedade. Surgem os guidelines, que são os documentos guias contendo matriz de competência com o intuito de promover esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para o século XXI, baseadas na aprendizagem ao longo da vida, que foi definido pela Unesco lá atrás, em 99, né? Então, são competências gerais para o século XXI. Aqui uma definição rápida do que é a competência, que tem esse tripé da competência que eu acho bem interessante, que é formado pela junção de conhecimento, habilidade e atitude, sendo conhecimento conhecer, conscientizar, saber o porquê, né? O que e o porquê. Habilidade é uma questão mais técnica, né? Saber o como fazer. E atitude, ter determinação, querer fazer, né? Sentir estimulado a fazer.
Aqui esse quadro também da USD, ele é bem interessante, isso aqui é mais no âmbito de competências gerais para o século XXI. Então, eu tenho as competências socioemocionais e as cognitivas, né? Aqui, saber viver em sociedade, né? Teoricamente, é mais ou menos isso que esses quadros querem dizer, né? E as cognitivas, saber lidar com o aprimoramento dentro da sociedade, a pessoa obter um modo de aprendizado, né? Com capacidade mental para adquirir conhecimentos, ideias e experiências. E a ideia desses quadros é justamente trabalhar as competências desde a da infância, né? Do indivíduo. Então, a ideia desses quadros é promover o indivíduo a partir da necessidade de fomentar as competências nele, né? Bom, aqui um panorama dessa evolução tecnológica na educação. Eu trouxe essa imagem porque ela é bem interessante, porque ela mostra no entorno da escola aí, né, como se a educação estivesse fora do circuito tecnológico, né, como se ela evitasse essa espécie de simbiose tecnológica que afeta todo ao redor da escola, mas a escola não, a escola como se ela estivesse parada, congelada aí no tempo e esperando que alguém venha comprar ela para que uma nova direção assuma e saiba lidar com essa questão tecnológica, porque são muitos os desafios que a gente tem na educação, aqui eu trouxe só alguns que têm a ver com o tema, né? Mas basicamente a necessidade de adaptação da infraestrutura pedagógica, né, nas instituições de ensino e a reformulação dos currículos, do perfil dos colaboradores, né? A mediação digital, ela remodela certas atividades cognitivas, ou seja, o modo como eu executo a minha aprendizagem, ela passa a acionar processos cognitivos diferentes do que aqueles que são colocados no ensino tradicional, né? Então, aqui essa definição que eu peguei é certas atividades cognitivas fundamentais que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. Então, a gente precisa da reestruturação do ensino e aprendizado baseado nessas atividades fundamentais cognitivas aí. Alguns fatores cruciais, como a criatividade e a inovação, para a criação de valor e mudança social. O sistema educacional passa a ter que contar com o docente, ator principal nesse processo, ou seja, se a gente tem pretensão de manter as instituições de ensino, quem vai fazer esse papel vai ser o educador, porque é o educador quem vai ter ali a capacidade de pavimentar um caminho se a gente for fazer alguma adoção, alguma apropriação tecnológica dentro do setor de ensino. É o professor quem vai levar essa tecnologia para o aluno, né? Ele passa a ser como se fosse o elo mesmo da instituição, entre a instituição e o estudante, né? Então passa a exigir a busca do perfil do educador criativo e inovador, e então a necessidade da gente saber quais são as características de um educador criativo e inovador e como estimular tais características na formação continuada dele. Aqui um outro quadro, mas esse quadro de competência ele é específico para a educação e ele é bem interessante porque aqui ele separa em três grandes categorias, né? A informação, a comunicação e o impacto ético-social. A informação como fonte, informação como produto. Ou seja, eu vou buscar a informação, um dado, né? O dado, informação para gerar conhecimento. Gerar conhecimento seria a informação como produto, né? Comunicação, comunicar, transmitir esse resultado, colaborar seria a comunhão, trabalho em comunhão do coletivo ali, aprender a trabalhar de forma colaborativa, né? E como respaldo ali a ética sempre aqui. E aqui um ponto interessante que é exatamente essa característica transversal, que embora isso aqui já exista hoje em dia, né, tipo qualquer construção do conhecimento, eu vou estar sempre trabalhando com a base para construir o meu conhecimento e comunicar sobre ele. Como aqui eu busquei essa informação do meu projeto de doutorado em bases tecnológicas, né? Eu fui de alguma maneira lá na biblioteca, mas peguei 2 livros, mas toda a minha base para poder apresentar o meu projeto e tudo mais foi usando uma base tecnológica, e é exatamente isso que esses quadros eles tentam destacar. Então tem a alfabetização informacional, é saber como que eu vou buscar, como é relevante, qual é o critério que eu estou utilizando para obter uma informação, né? A alfabetização mediática, saber utilizar plataformas tecnológicas, né? E a mesma coisa ocorre nos demais, né? Que a comunicação também, a alfabetização mediática, e sempre envolvendo algumas características, assim, como criatividade, inovação, resolução de problemas, né? Então, esse é um dos quadros que é necessário, que é importante a gente tentar entender a questão principalmente tecnológica também, porque eu vou citar ali para vocês, porque é isso que demanda para competências
para serem trabalhados no educador, né? Esses quadros, eles tentam trazer como apelos para demonstrar quais são as reais necessidades de mudança que a gente precisa ter na educação, porque eles evidenciam esses aspectos, né? Mudanças na força de trabalho, onde opera o modelo industrial de produção, para uma transformação das posições de trabalho orientado pela tecnologia em uma sociedade interconectada e em rápida transformação. Aí entra a necessidade, então, do aprendizado ao longo da vida, né? A busca pela otimização dos processos de ensino-aprendizagem e a inclusão de inovações tecnológicas para aprofundar e transformar a aprendizagem, ou seja, converter os processos de ensino-aprendizagem para dentro da tecnologia, em tecnologias que vão mediar a execução desses processos, né? Mudança nas expectativas por parte dos alunos que demandam um sistema educacional mais conectado e mais relevante para a vida do estudante, ou seja, o ensino ele tem que fazer a diferença para a vida do estudante. E podemos enfatizar a necessidade do educador criativo e inovador. Como o educador ele pode se aperfeiçoar na busca de construir em si o perfil educador inovador preparado para lidar com as mudanças do século XXI. Esse é o tema da nossa proposta, né? E como esses quadros eles representam essas competências, né? O André, né, a tese do André Garcia, ele representa isso muito bem, ele sintetiza bem isso, né? Aqui tem as competências, né, mas um docente inovador sempre vai estar dentro de uma cultura de inovação, ou seja, amparado por políticas externas e institucionais que estão aderentes a essa cultura de inovação. Daí eu tenho aqui as competências que têm interseções entre si. Isso é bem interessante, essa característica que ele mapeou dessas competências aqui, porque uma competência acaba sendo comum entre elas, né? Então, tem inovação, competência digital, aprendizagem ao longo da vida. Aqui uma síntese mais, um descritivo mais sucinto, né, de cada uma delas, só para poder dar um overview rápido aqui: criatividade e inovação, né, capacidade de avançar além do ensino conteudista tradicional, experimentando novas soluções. Aí vem autonomia e constante aprendizado, a questão do aprendizado ao longo da vida, e o principal aí que eu acho bem importante, até pelo peso que ele dá, para eu poder executar o item A e B que ele fala aqui, né, domínio das tecnologias, inserido na sociedade em rede da informação, a plena execução de A e B, que no caso criatividade e inovação, e o B, autonomia e constante aprendizado, só é possível através do domínio das ferramentas digitais. Então, daí ele já dá um peso maior para a competência digital, né? Então, agora a gente já consegue traçar o nosso objetivo, e alguns dos elementos são o perfil educador inovador e as competências, ou seja, a necessidade de trabalhar as competências no perfil educador inovador. Um dos apelos que eu apresentei para vocês é a necessidade de inclusão de inovações tecnológicas para transformar a aprendizagem. Então, esse passa a ser, então, um dos nossos elementos que a gente precisa trabalhar. Então, como podemos obter uma inovação na educação que possibilite apoiar o educador na sua formação continuada, que considere esses quadros de competência? Uma das ideias que a gente pode tentar tirar proveito e que é incluir uma inovação na educação é a partir de uma tecnologia mediadora através da inteligência artificial, ou seja, então, pegar os processos de formação continuada específico num conjunto de competências e usar essa plataforma mediadora para que ela para que ela auxilie a construção desse perfil no educador. Então, uma das necessidades é entender como a inteligência artificial funciona. A inteligência artificial na educação, ela parte do mesmo princípio que tem ocorrido na sociedade, ou seja, eu tenho esses algoritmos aí para lidar com a massa de dados, né? E a inteligência artificial, ela tenta tirar aquele funcionamento estático dos algoritmos, porque se eu tivesse um algoritmo estático lidando com a massa de dados, é bem provável que a informação que iria chegar para mim talvez não teria tanta relevância. Os algoritmos de IA, ele tenta centralizar a informação que é relevante para o usuário, tentando trabalhar os interesses que é pertinente a ele. Então, se eu clico num vídeo, há um rastreamento ali no YouTube, né, ou no Netflix, há um rastreamento ali da própria inteligência artificial para buscar compreender quem eu sou, ou seja, ela mimetiza as minhas ações de maneira com que ela possa centralizar o conteúdo para me manter dentro dessas plataformas. Na educação, a IA também parte do mesmo princípio,
mas a ideia é que eu consiga centralizar, personalizar o ensino em torno do indivíduo para que o ensino fique exatamente da maneira como a gente está dentro dessas plataformas tecnológicas, né? Eu posso assistir um vídeo agora, eu posso fazer uma coisa agora, eu posso... Então, a própria plataforma vai adaptar aquilo que eu tenho mais ansiedade, vamos dizer assim, em aprender, né? Então, com a inteligência artificial, eu consigo ter um ensino adaptativo, flexível, que corresponda ao ritmo e à forma de aprendizagem de cada um, né? Uma definição bem interessante da OSD, em um dos relatórios finais aí, esse de 2009, IA é um sistema baseado em máquina que pode, para um determinado conjunto de objetivos definido pelo homem, fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais. Ou seja, a máquina ela faz previsões ou recomendações para que a gente possa tomar decisões que vão influenciar em ambientes reais. Mas o mais importante aqui para a IA, para o nosso caso, são as predições, porque são através das predições que eu consigo fazer alguma adaptação de conteúdo, né? E essas predições são realizadas através do machine learning. O machine learning, ele é o que mais tem se popularizado, né? Os algoritmos de machine learning, eles são bem interessantes. E um ponto importante para o machine learning, que é o aprendizado de máquina, são os modelos, certo? O machine learning, ele é um algoritmo que eu falo para ele o que eu quero que ele aprenda, né? Tem vários modelos de modos, né? Vamos falar assim, para não confundir modelo machine learning com modos de algoritmos de machine learning. Tem o supervisionado, que é um dos mais utilizados, principalmente nessa característica de centralizar conteúdo, porque eu conheço o resultado, eu sei o que eu espero da máquina. Então, aqui tem essa imagem que ela explica isso, eu vou tentar explicar para vocês. Então, aqui eu tenho duas etapas da construção de machine learning. A primeira etapa é preparar o modelo daquilo que eu quero que a máquina aprenda. Então, eu entro com um conjunto de dados para treinamento e falo para ele o que eu espero. Então, aqui, ó, por exemplo, um bom exemplo é aquele radar, né, esses radares de rodovia. Eu para treinar cada letrinha daquela do sistema alfanumérico que a gente tem, eu preciso entrar, por exemplo, eu entro com várias fotos de A aqui de maneira estruturada, esses dados, né, de maneira que saia aqui sempre um valor acurado sobre o A, um percentual, né. Então, depois que está treinado, esse modelo então é instanciado, eu consigo entrar, entrou com a placa, ele já vai fazer o reconhecimento de cada dígito para mim. E daí essa informação que entrou aqui e o resultado que saiu, ele retroalimenta esse sistema para ampliar a acurácia aqui. Ou seja, eu mantenho o modelo sempre com um percentual jogado lá para cima de acurácia, né? Então, o machine learning hoje ele é utilizado para praticamente tudo, para reconhecimento de imagens, para sistemas de linguagem natural, para reconhecer padrões em textos, né? E daí tem uma parafernália aí de coisas que tem sido usado, principalmente usando esses algoritmos de machine learning. Na educação, tem vários modelos que são utilizados, né? Agora eu quero falar especificamente modelo. São três modelos que são destacados nos artigos que eu encontrei, né? Que é o modelo pedagógico, domínio e do estudante. Mas tem outros modelos que eu vou mostrar para vocês, um dos trabalhos recentes usa o modelo de gamificação. Então aqui, ó, por exemplo, o modelo pedagógico, ele fala para a máquina como vai ser executada aquela relação que tem com o modelo de domínio, que é a área de conhecimento. A maioria deles vai ser a partir de perguntas e respostas, né? Eu tenho uma pergunta, a máquina faz uma pergunta para mim, eu tento responder, em seguida ela tenta avaliar. O modelo de domínio é a representação da área de conhecimento, né? Tudo que é um conceito se transforma em uma entidade dentro da base de dados, de maneira que, quando eu executo ali o modelo pedagógico, ele vai buscar a informação dentro desse modelo de domínio, dentro desse domínio, né? O modelo do estudante é exatamente mapear o perfil dentro dessas plataformas de maneira a entregar para ele o que é importante para ele naquele momento, né? E a adaptação também está aí juntamente com o modelo de domínio e com o estudante. Essa imagem aqui, ela é interessante, que ela acho que vocês já chegaram a ver, né? Ela usa esses modelos, né? Aqui são algoritmos de machine learning e que tenta fazer um processo de adaptação do conteúdo. Ao mesmo tempo, esses dados são processados de novo, utilizando análise de dados, para que esses dados possam fazer aquela retroalimentação que eu falei para vocês, né? E aqui ele finaliza com o modelo aberto do estudante, que é para tornar explícito
os dados ali que, até para saber o que a máquina tem obtido sobre o estudante e quais os níveis que ele está obtendo, né? Isso aqui é aberto tanto para o estudante quanto para o professor para saber que caminho seguir, né? E os chatbots. Na educação, é difícil você encontrar esse termo, agora é mais recente, né, mais pesquisas anteriores utilizam esse termo sistemas de tutoria inteligente, que são como os chatbots. Né? O chatbot, na verdade, ele tenta usar de técnicas de IA para poder fornecer o que o sistema de tutoria inteligente já faz há um bom tempo, né, que é essa capacidade de adaptar o conteúdo para as necessidades do aluno ali. Sumiu aqui o que eu ia falar agora sobre isso, mas depois eu acho que eu vou lembrar. Bom, então, como que o chatbot ele funciona? Ele funciona através de simulação de conversas, mimetização da comunicação humana, para realizar essa assistência em um domínio da informação. A execução das operações entre um chatbot é feita através de uma interação comunicacional mediada por voz ou texto, ou seja, eu posso mandar a informação para ele por voz, e isso é transcrito para texto, de maneira a formar um conteúdo que possa ser utilizado pelo machine learning ali e decidir o que vai ser feito. Aqui tem um processamento natural da linguagem, eu não quero aprofundar nisso por enquanto, porque senão vai ficar muito conceito para eu falar, né? Mas a ideia é que a informação que entra ali dentro da máquina, ele possa entender e inferir que intenção que é que o usuário está tendo, para a máquina decidir o que ele vai trazer para o usuário como resposta, né? Então aqui, ó, usando técnicas de IA, pode assumir roteiros interpretativos dinâmicos de operações e prover mecanismos de adaptação e centralização do ensino. A ideia é que, assim, se eu tivesse um algoritmo onde eu falasse uma frase ali sempre do mesmo modo, ele poderia assumir um roteiro estático, né, se não fosse com a inteligência artificial. Com a IA, essa frase eu começo com ela de um jeito, né, fazendo uma solicitação para a máquina, ela vai entender a minha intenção e pode no começo me dar uma resposta. Com o avanço desse aprendizado aí, ela vai afunilar até me dar uma resposta precisa, né? Então a ideia é exatamente essa, ela pode assumir roteiros interpretativos dinâmicos de acordo com o aprendizado que a máquina está seguindo ali. Pode assumir avatares e ter sua própria persona para ampliar o engajamento. No caso aqui é humanizar a máquina, né? Transformar a máquina numa entidade que possa estreitar o relacionamento com o indivíduo, né? Para que diminui, principalmente na educação, que você tem uma resistência muito grande no uso da tecnologia. A Carla tinha falado do Teams agora há pouco, né, que é difícil e tal, mas e a ideia é justamente essa, né? Tem alta escalabilidade, podem operar aí, não cansa, né, a máquina não vai cansar, vai depender só de energia, né? Pode ser distribuído em diferentes canais de comunicação, como WhatsApp, Telegram e por aí vai, né? Então, agora a gente já tem a relação dos conceitos, mas tem uma nuance aqui importante, né? A gente tem o perfil do educador inovador, IA na educação, chatbot e competência. Só que a gente não pode abranger todas as competências, porque para eu poder treinar um algoritmo machine learning usando todas as competências, levaria muito tempo, né? Então, a ideia é que a gente pode fazer? Fazer um recorte nas competências digitais, né? A gente tem essa característica transversal dela aqui, né? Que dá, então, esse conjunto ele é mais coeso até, inclusive, para a gente poder trabalhar. O André aqui também, ele destaca o peso da competência digital. Então, a ideia nossa é fazer um recorte diante de todas essas competências, a gente fazer um recorte só na competência digital. Bom, então agora a gente tem todos os conceitos mapeados aqui, né? O perfil do educador inovador, que vai ser criado a partir, por enquanto, dessas competências digitais. Assim, nesse primeiro momento, eu posso trabalhar as competências digitais, mas depois que esse processo estiver pronto, eu posso repetir ele para outro conjunto, para outras categorias de competência, né? Bom, então tem o perfil educador inovador, as competências digitais, a IA na educação, que vai ser a nossa plataforma, né, mediadora de aprendizagem a partir da IA, usando algumas interfaces que vai ser chatbot e machine learning. Então a gente tem, mapeando esses conceitos, a gente tem então uma inovação na educação, né? Então vem a nossa pergunta, é possível uma inovação na educação a partir da construção de uma plataforma baseada em IA e chatbot para apoiar o educador a buscar um perfil inovador durante seu exercício profissional, estimulando e sugerindo recomendações
para aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades e atitudes em competências digitais? Então, essa é a pergunta que a gente está tentando responder, porque essa é uma das nossas hipóteses, essa é a hipótese geral da nossa pesquisa, né? O que é necessário? Trouxe essa imagem aqui, essa aqui foi uma das primeiras imagens que eu discuti com o professor, eu acho que eu estava lá na Espanha quando a gente foi ver isso aqui, né? Mas a ideia aqui é, eu tenho o professor com o texto dele, com o celularzinho dele aqui, né? E vai ter instanciado um chatbot aqui, né? E daí esse chatbot, ele vai fazer primeiramente uma avaliação inicial baseada numa matriz de competência. Ao fazer essa avaliação, eu vou ter aqui já um diagnóstico onde ele vai apresentar para mim quais são as habilidades e qual o percentual de cada um e ainda possibilitar a sugestão do que o professor pode fazer para ampliar esses valores aqui, né? Feito uma vez que é feita essa avaliação, o chatbot, o ideal é que ele monitorasse as ações do professor dentro da plataforma de maneira que possa continuar orientando ele aí, né? Aí um ponto crucial para nós nessa plataforma aqui é a questão da matriz de competência. Então, há uma necessidade de fundamentação, né, de uma matriz de competência digital, tanto para autoavaliar o professor no atual momento que ele está, como para também promover o perfil inovador nele. Aí, executando o estado da arte de competências, né, na área da educação, eu topei com esse Digicomp Edu, que é o quadro utilizado lá na Europa, né, o quadro europeu de competência digital para educadores, ele é específico para competência digital, são 22 competências elementares já transformado numa taxonomia, que é uma das coisas que eu preciso, né? São 22 competências organizadas em 6 áreas. Então, eu tenho a área 1, que é o envolvimento profissional, como ele executa as tecnologias ali, até para uma comunicação institucional, quanto para a relação que ele tem com outros profissionais, né? O 2, recursos digitais, que é a seleção das tecnologias que ele vai utilizar. Ensino-aprendizagem aqui tem mais a ver com a questão também da metodologia que ele vai executar. Se ele vai executar uma metodologia de ensino, esses dois aqui, eles acabam trabalhando junto, né? Porque uma vez que ele coloca uma metodologia, se essa metodologia precisar de uma tecnologia, ele vai ter que saber, então, usar aqui qual tecnologia vai usar, né? Por exemplo, uma metodologia ativa, né, dessas novas, é aquela sala de aula invertida. Como que ele vai selecionar os vídeos, como que ele vai colocar, como ele vai executar essa metodologia, né? Então, tem uma associação aqui. E também o 4, avaliação, usar as tecnologias para ter estratégias de avaliação. A capacitação dos estudantes, que aqui é uma questão mais de acessibilidade, personalizar para aquele aluno que ele tem dificuldade, tentar mostrar para ele, apresentar uma tecnologia que possa mediar a aprendizagem de uma maneira mais fácil, se é um aluno que está com dificuldade ali, né? Promoção das competências digitais nos estudantes, então formar as competências no estudante. Então, esse quadro, ele tem essas 6 áreas já bem mapeado, assim, é bem interessante até. Além disso, ele tem um modelo de progressão, ou seja, esse modelo de progressão, só voltando rapidamente aqui, dentro dessas 6 áreas, esse modelo de progressão que vai de A1 até C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ele pode, na autoavaliação que o professor faz, ele pode tirar uma nota específica para cada uma daquelas áreas. Então, o professor ele pode tirar A1 no envolvimento profissional, B1 lá na capacitação dos estudantes, isso vai depender. Mas o que é interessante desse quadro é que aqui o professor ele trilha um caminho, ele pavimenta um caminho até a inovação. Então, esse quadro, ele atende ao nosso propósito, justamente porque, no primeiro momento, o professor ele vai fazer uma avaliação, ele vai ser o recém-chegado, ele vai ter consciência das necessidades que ele tem. Aí, logo em seguida, ele vai, então, explorar as tecnologias e logo ele vai estar integrando as tecnologias, vai se tornar especialista naquelas tecnologias que ele usou, né? E ele vai estar já refletindo sobre as tecnologias, se transformando em uma espécie de líder até chegar num pioneiro, num perfil exatamente que a gente espera, que é o perfil de inovação. Bom, além disso, um terceiro item muito importante que o Digicomp Edu nos fornece é o mecanismo de autoavaliação, que é um formulário que já está pronto, ele é composto por 22 questões, e ele no final, ele fala a nota que
de cada área que o professor obteve, só que ele dá só um diagnóstico do que o professor tem, ele não vai à frente disso. Então, daí a necessidade nossa de trabalhar, então, cada área para prover para o professor algum estímulo além do que esse resultado que a matriz nos fornece, que a autoavaliação fornece para a gente, né? Chama Digicompedu Check-in. Lá, se você entrar no site, nesse site aqui, tem várias avaliação lá, tem para ensino médio, tem para EJA também, né? Tem para, enfim, são acho que 3 ou 4 categorias dessa prova que daí daria para converter para dentro da plataforma, né? Bom, além de mapear os conceitos aí, então agora eu tenho também como eu vou fazer. Então eu vou aqui na questão das competências do perfil educador, eu vou ter a tese do André, que vai me prover muita coisa já, muita informação sobre como trabalhar essas competências, né? O Digicompedu, que praticamente me dá tanto a matriz, quanto o modelo de progressão e o mecanismo de autoavaliação. Então é pegar esses dados aqui e trabalhar no modelo de domínio e no modelo do educador, certo? E os algoritmos de IA para trabalhar as interfaces de IA utilizando alguma plataforma aberta. Aqui um destaque importante é que essas plataformas, eu não preciso saber, tecnicamente, como uma rede neural funciona para poder criar um machine learning, ou seja, eu não vou lá na base da computação buscar essa informação, não, isso já está pronto, já tem muita coisa pronta, a IBM já fornece, o Google fornece, elas são gratuitas, lógico, tem um percentual aí de cota, né, que você pode utilizar, depois que você extrapola essa cota, você tem que pagar, mas até por uma questão de protótipo, dá para usar e tem muito recurso gratuito. A ideia é justamente a gente trazer como essas plataformas, elas funcionam para dentro da educação, é aproximar a educação do uso dessas plataformas e que não é algo assim tão complicado, e a ideia é justamente eliminar um pouco da questão técnica, abstrair as questões técnicas e mostrar que usar essas interfaces para usar, por exemplo, um recurso de processamento de linguagem natural, um recurso de reconhecimento de imagem, eu vou estar utilizando um link de um servidor web, passando algum parâmetro para ele ali, ele vai me devolver, né, se eu passo um texto para ele, para essas bases, numa URL, né, num link, ele processa para mim nessa base e traz já a informação que eu estou esperando. Então, ou seja, eu não vou ter que aprofundar, tecnicamente falando, mas é usar essas interfaces aí, né? Então, objetivos gerais é criar um protótipo em forma de prova de conceito para que a gente consiga ter uma pesquisa exploratória, para a gente ver como isso está, de fato, montar esse quebra-cabeça, né, dessa plataforma e ver como ela funciona. Então, item A, objetivo geral A, né, construção de uma plataforma inovadora, de um sistema adaptativo para tutoria inteligente, para contribuir com a formação de educadores ao associar as competências digitais do quadro Digicompedu. B, prover um processo dentro da plataforma de chatbot para que o educador possa executar sua autoavaliação associado com as competências digitais, áreas e níveis de progressão. Prover um processo dentro da plataforma de chatbot para que o educador ele tenha acesso ao conteúdo das áreas, os níveis, né? Como funciona. Ali é um descritivo que eu vou trazer quando o professor ele perguntar para o chatbot, eu vou demonstrar ali na plataforma, né, na imagem que eu trouxe para vocês, como isso mais ou menos vai funcionar. E o D é prover metodologias e artefatos utilizados na construção da plataforma para serem replicados por demais pesquisadores para promoção desse conhecimento, ou seja, o resultado de nossa pesquisa, tentar colocar ela de alguma maneira que seja pública, via um GitHub, via algum site do Lantec mesmo, para que isso fique simples de ser reaproveitado, né? Bom, objetivos específicos, que daí é aprofundar em cada objetivo geral daquele, né? Num primeiro momento, o estado da arte de competências, e até inclusive a própria matriz de competência do Digicompedu já vai me fornecer uma taxonomia para poder trabalhar, estruturar esses dados para poder usar eles nos algoritmos de machine learning. 2, chatbots com IA na educação. Eu já tenho trabalhado agora esse estado da arte, né? E esse estado da arte já está me provendo ali algumas metodologias que eu posso utilizar que está demonstrando quais são os desafios que eu vou ter para poder construir esse chatbot. Nesse estado da arte eu já consigo destacar quais são as características de alguns sistemas, né, de chatbot, quais são as oportunidades, né? A ideia é exatamente tentar identificar uma metodologia que possa ser
reaproveitada, reutilizada aqui no projeto de doutorado, né? E o 3 já é a implementação em si do protótipo mesmo, e depois o 4 é a implantação em algum servidor e disponibilização do acesso a esse chatbot por meio do smartphone do professor, né? Então aqui essa imagem eu tento trazer, é mais técnico, né? Eu sei que é mais técnico, mas eu tentei tirar os detalhes técnicos aqui para não corromper muito, não ficar muito conceito para a gente para entender, né? Então aqui eu tenho o educador, ele vai estar com um celularzinho dele aqui com algum desses aplicativos aqui instalado, né? Porque o chatbot ele pode rodar em algum desses canais de comunicação. A princípio eu vou utilizar o Telegram, que já é uma ferramenta que eu venho trabalhando há bastante tempo, né? Então o professor ele vai lá no Telegram e vai achar o chatbot que vai ter o nome de uma persona ali, que vai representar um indivíduo, mas que é um indivíduo que é o chatbot, né? Esse chatbot vai estar conectado no orquestrador cognitivo, né? E esse orquestrador cognitivo vai ter, então, dotado ali de técnicas de machine learning, de lógica de operação e por aí vai. Ele vai estar conectado numa base Big Data, né? Pode ser um banco de dados no SQL, né? E esse banco de dados vai ter, então, mapeado um modelo de domínio que vai ser os dados do Digicomp-Edu, seja os dados estruturados para cada área, né, e para cada nível de proficiência, bem como as estratégias e recomendações que vão ser trabalhados no Machine Learning para prover ali um conteúdo do professor quando ele perguntar. E também o Digicomp-Edu Check-in, que é pegar o formulário lá do Digicomp-Edu Check-in, são campos, né, porque o professor vai entrar, mas transformar eles em pergunta de maneira que a resposta que o professor dá ali no chatbot seja a resposta que eu vou computar ali para armazenar na base de dados. Ou seja, uma vez que o professor ele executa o Digicomp do check-in aqui, todos os dados vão estar armazenados nessa base de dados, e não na base de dados da Europa lá, que é onde ficam os dados quando você executa na plataforma deles, né? E também o modelo do educador, que são os dados pessoais do educador, quanto também o nível de proficiência que ele tem depois que ele executou a autoavaliação. Aqui alguns exemplos de perguntas que o professor pode fazer, que vai estar mapeado no Machine Learning para que o orquestrador cognitivo aqui identifique a intenção do que o professor quer, né? Quais são as competências digitais? Quando ele fazer essa pergunta, vai cair aqui e vai extrair uma entidade que são várias entidades no caso, né, que é a definição de cada área do Digicomp-Edu. Ele pode trazer uma imagem, ele pode trazer uma tabelinha mostrando ali as definições de cada área, né. Gostaria de uma autoavaliação de minhas competências digitais. Então, vai vir, vai cair aqui e, novamente, o Machine Learning vai identificar, vai reconhecer qual que é a intenção do professor e vai trazer a avaliação para ele. Quais são os níveis de progressão? A mesma coisa do item 1, né. Como posso evoluir para o nível A2? Aqui ele já vai usar o modelo do educador, ele vai lá e vai entender qual que é o raio-x do professor atualmente para associar com as recomendações da área 2 aqui para ele. Quais são os meus níveis de progressão para cada área? Se ele já executou a autoavaliação, ele vai trazer, senão ele vai falar, você precisa fazer a autoavaliação. Bom, pessoal, é um pouco técnico esse diagrama aqui, mas o que eu queria deixar frisado aqui, que a ideia principal da nossa pesquisa é construir essa plataforma cognitiva, né? Uma inovação na educação, e ao construí-la, a gente vai estar o quê? Entendendo quais são as oportunidades, as características e os desafios. O objetivo não está na construção da plataforma em si e na sua avaliação no campo computacional, mas quando a gente entender ela dentro das necessidades de inovação na educação, estaremos aproximando técnicas de aos processos educacionais e como esses elementos podem ser explorados para lidar com os processos de formação docente. Então, assim, a perspectiva da nossa pesquisa aqui, ela vai ter um amplo enfoque exatamente na mediação tecnológica que é realizada através da IA, né? E como ela pode se apresentar, essas interfaces, né? E como elas podem ser apropriadas para dentro da educação, né? Oferecendo uma prova de conceito e uso a partir dessa pesquisa exploratória, ou seja, a plataforma resultante eu vou explorar ali para poder entender essas interfaces, como isso funciona. Bom, é isso. E eu vou apresentar agora alguns exemplos, eu já estou estourando o tempo aqui, né, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui. Alguns exemplos do estado da arte, de onde que eu tirei essas ideias também, né. A gente já vinha discutindo há muito tempo, eu e o professor, antes mesmo da gente começar
essas ideias aqui. Dos chatbots que eu mais gosto é o Gil Watson. Até eu dei essa ideia, eu continuo ainda insistindo nos relatórios da Univesp, no qual eu sou facilitador, junto com a Mônica, né? Que poderia tentar entender como esse Gil Watson funciona, porque esse Gil Watson ele é plugado em cursos mocks, e ele fica lá num fórum de discussão esperando uma pergunta do aluno. Daí o aluno vem, ele faz uma pergunta e o Gil Watson já vem e já responde para o aluno. Durante muito tempo que essa plataforma ficou instanciada nos fóruns de discussão dos cursos mock de uma universidade lá na Inglaterra, se não me engano, durante muito tempo, os alunos não souberam que ele se tratava de um robô, né? E isso até o professor falou, ele fala aqui, que esse é o pesquisador e a equipe dele, né? Ele fala que uma das dimensões mais importantes, assim, uma não, né? 3 dimensões que devem ser trabalhadas é a questão da cobertura, precisão e autenticidade, e os alunos não podem saber que se trata de uma máquina. Essa questão da cobertura, precisão e autenticidade é muito importante, e esse é hoje um dos desafios principais na questão de chatbot, tanto de modelos de domínio aberto e fechado, porque realmente é muito frustrante quando você faz uma pergunta para a máquina e ela não tem capacidade de responder. Na Alexa, eu acho que se vocês têm Alexa, eu acho que o professor tem, quando você faz uma pergunta para a Alexa, ela fala, não entendi. Isso realmente é muito complicado. O atual estágio que a gente está hoje está demonstrando que tem uma capacidade de evolução rápida, e eu acredito que em pouco tempo esses chatbots vão ter muita autonomia para responder para a gente, né? Dentro da pesquisa no estado da arte, eu já identifiquei alguns achados muito importantes, principalmente das pesquisas do Facebook, quanto o chatbot, que demonstra que essa cobertura está próxima de um chatbot com autonomia para responder. Mas ainda aqui, no ano 2021, no começo de 2021, ainda é cedo. Só que é importante a gente deixar claro que, assim, a plataforma que a gente está montando, ela vai apresentar as características para serem apropriadas na educação. Em paralelo a isso, esses algoritmos podem ser aperfeiçoados e depois a gente poder adaptar eles. Eu acho que nem vai ser necessário uma adaptação muito grande, né? Um outro chatbot que é muito interessante, que daí não é um modelo de conversação, né, parecido com esse chatbot do Gil Watson, é o Duolingo. O Duolingo, a partir desse Duolingo Research, eu já usava o Duolingo, desde quando eu fui para... Em 2015 eu já tive contato com ele. Ele é muito robusto, né, ele forma o idioma na pessoa, desde o nível básico até o avançado, e o modelo de domínio dele é cada idioma. Então, você vê que é um negócio muito, realmente bem pensado. E o modelo de gamificação, que proporciona ao estudante meios de engajamento, ou seja, o aluno, depois que ele termina uma etapa ali, essa corujinha verde, ela vem e fala, olha, você está no nível tal, você precisa trabalhar mais. Daí o aluno ele se sente desafiado, né, que é essa a ideia desses modelos de gamificação, né, fazer com que o aluno se sinta desafiado para que ele se mantenha na plataforma ali, continuando aprendendo, né. E a nossa metodologia de pesquisa, algumas etapas aqui, eu já falei basicamente ali nos objetivos, mas eu vou só repetir rapidamente aqui. Etapa 1, então, trabalhar essa questão do estado da arte, né, para tentar estruturar os dados para serem reaproveitados para os modelos de machine learning, então a questão mais de planejamento. Aí o 2 é trabalhar o estado da arte, então, da plataforma mediadora, né? Como que eu vou implementar essa plataforma? Então, vem a metodologia, a execução da metodologia e desenvolvimento. Aí o 3 e o 4 já é treinamento dos modelos, tanto para as definições das áreas do DigComPedu, quanto para os modelos de níveis de progressão. O 5 já é a conclusão e tentar identificar nos resultados como essa aproximação desses processos ocorreu na educação. E aqui, por fim, esse diagrama aqui, eu e o professor a gente tinha discutido, ele ficou muito técnico, então eu só deixei aqui na apresentação, porque está lá no doc lá, né? Bom, é isso que eu tinha passado para vocês sobre a plataforma. Agora eu fico à disposição de vocês, então. Tá ótimo, Romulo. Deu, né, acho que tanto a Stefano como a Mônica, acho que deu